Querido Deus e Pai, mais uma vez chegamos até a Tua presença para dizer, eis-nos aqui, Senhor, alcança-nos com a Tua graça. Amém. Neste momento, Pai, nos reunimos mais uma vez para estudar a Tua palavra e nos enriquecer com ela. Por isso pedimos a orientação, que o Senhor envie o Espírito Santo para cada um de nós, abrindo nosso coração para o entendimento. Amém. De maneira especial, Pai, pedimos o seu discernimento para a nossa professora, que ela seja usada por Ti, Pai, para nos enriquecer. Fortalece a nossa fé, abre o nosso entendimento, fica com todos nós, nossas famílias, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Então, agora, de uma maneira mais geral, né? Bom dia a todos, graça e paz. Estou com o desafio dessa lição de hoje, e é muito comum a gente deixar algumas perguntas, né, algumas reflexões para o final da revista, do estudo da lição. E eu queria fazer de uma forma inversa hoje e começar com algumas perguntas, né, que não necessariamente nós já iremos responder, mas que vão servir aí para a gente ir refletindo durante esse período né, que nós vamos estar junto conversando sobre o assunto, né? Antes, eu quero ler o texto, né, de Mateus 5, a partir do versículo 33, mais um pedacinho, né, mais uma parte do Sermão do Monte, e na minha Bíblia esse trecho traz um subtítulo que é a lei dos votos. Versículo Meire, 30. você quer que eu projete aqui? Se você quiser, é bom. Tá, só um minutinho. Se tiver fácil aí. De 33 a 37, A né? 37, Então, vou ler a tradução que a Luciana está colocando. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Então, esse é o texto-chave da nossa lição de hoje, e acho que o recorte aí desse texto seja, né, a tua palavra sim, sim, não, não, porque nós vamos falar um pouquinho sobre verdade. E aí eu quero fazer já uma pergunta aqui para a gente, né, ir pensando, colocar uma questão. É comum no meio cristão a mentira, né? Cristãos mentem, né? Eu minto, você mente, como que é isso, né? Porque quando nós nos deparamos com a palavra, existe um aspecto de que ela é sempre para o outro, né? E menos para... Mas não é só para o outro e não é para mim, mas é muito mais para o outro do que para mim, né? Então, a gente faz a gente tem esse pensamento. Agora, será que no nosso meio de cristãos, pessoas antigas na caminhada com Jesus, pessoas que conhecem a palavra, pessoas como nós que, né, nos atrevemos a ensinar a palavra, será que nós mentimos? Né? Como que é essa questão, né? Pensando em mentir ou falar a verdade, a gente vai poder ter diversas perspectivas para falar sobre isso, né? E eu acho que a primeira mensagem, a primeira lição é para nós mesmos, né? Quem somos nós como cristãos
em relação ao nosso falar sim, sim, não, não, e aos nossos juramentos, aos nossos votos que a gente faz, e depois eles se perdem, eles caem no esquecimento, mas Deus não se esquece. E aí como que fica, né, a nossa posição diante dele, diante de nós mesmos e diante dos outros? Essa lição, ela faz parte da terceira unidade, né, que vai falar bastante sobre o nosso comportamento, né, como que a gente se comporta no nosso relacionamento com as outras pessoas, né? E como nós nos comportamos nos diversos ambientes. Porque ser aquele cristão dentro da igreja é bem fácil. Ser aquele cristão verdadeiro em outros ambientes talvez não seja tão fácil assim, né? Porque independente de termos feito todos os nossos votos, de termos aceitado a Jesus, procurado caminhar no seu caminho, nós ainda somos pecadores, nós ainda somos falhos, nós não somos 100%, né, incapazes de pecar, mas nós sim temos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, e nós também pecamos. E como nós vamos lidar com essa situação, né? Então, a proposta que Jesus traz através do Evangelho é nos mostrar aspectos que podem melhorar, que podem amadurecer o nosso caminhar para o reino, no reino. Qual é o objetivo principal de todas essas falas, dessa transposição da lei, agora para um novo período, para um novo ensino, para uma maneira da graça, para uma maneira ajudados pelo Espírito Santo? Tem só um objetivo: nós estamos nos preparando para entrarmos no reino de Deus. A graça é maravilhosa, a graça é de graça, mas a graça tem um preço alto, que é o nosso esforço em sermos exemplos de Cristo uns para os outros. Então, se Cristo está vendo em nós o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, se Cristo está vendo que nós estamos seguindo, que nós estamos nos esforçando em obedecer a palavra, somente isso não basta. Basta que as pessoas vejam esse Cristo que a gente imita em nós. Então, eu dizer que eu sou um imitador de Cristo é bom, mas as pessoas olharem para mim e verem Cristo em mim é muito melhor, né? Então, essa transformação que Jesus está ensinando, que nós precisamos estar atentos, que nós precisamos desejar, que é uma transformação que vem do nosso interior, ela é que vai nos ajudar a crescer. Naquele tempo, as pessoas viviam os ditos da lei. E eu quero me atrever a dizer aqui que aquilo não virou, em alguns aspectos, aquilo se tornou meio que automático, meio que uma prática sem uma profundidade, né? Aquilo era uma maneira que eles tinham, que eles seguiam segundo os ensinamentos antigos, e que talvez não estivesse mais fazendo tanto efeito. Por quê? Porque era só por aparências. Aí Jesus vem trazendo, repaginando isso daí. Jesus fala assim, olha, sabe isso que vocês fazem? Que vocês pecam, que vocês se constrangem pelo pecado, e depois vocês resolvem oferecer um sacrifício, e buscam um conserto comigo, e eu ofereço meu perdão para vocês. Olha,
eu vou trazer para vocês agora tudo isso numa outra perspectiva. Eu vou trazer uma perspectiva que isso precisa vir do interior. Eu quero olhar para dentro de vocês e ver que o coração de vocês, e ver que a mente de vocês estão na minha verdade, estão buscando a minha palavra. Estão procurando entender e obedecer. Ah, Senhor, mas isso daí é muito difícil. Jesus pode ter respondido assim, olha, é muito difícil sim, mas eu não estou deixando vocês sozinhos para conseguir atingir esse nível mais alto, esse nível da graça, esse nível caro. Caro por caro, eu paguei um preço muito alto para vocês irem para esse reino que é meu. E agora eu trago essa proposta, e se vocês se esforçarem e também cumprirem com a sua parte, eu vou trazer o Espírito Santo do Senhor para ajudar vocês nessas dificuldades, naquilo que vocês não conseguem. Então, diante dessa oferta de uma nova forma, de uma nova maneira, de uma maneira que a minha Bíblia fala assim, uma proposta de vida no reino, eu vou trazer o passo a passo de como vocês podem fazer isso. E nesse capítulo 5, ele vem trazendo esse passo a passo, né? Ele vem falando da própria lei, ele vem falando dos homicídios, do adultério e do divórcio, e ele fala do juramento. Não perjurar, quer dizer, não fazer um falso voto, uma promessa tola. Se vocês fizerem uma promessa, cumpra a promessa, porque Deus vai estar ali atento, se você esquecer, Ele não vai esquecer. Mas ao invés de ficar prometendo, jurando, porque quando vocês fazem isso, a palavra de vocês já não tem tanta validade. Vocês precisam usar outras pessoas. Vocês precisam buscar avalistas para a palavra de vocês. Vocês precisam de endosso. Vocês não estão muito garantindo o que falam. Então, vocês juram em nome de alguém da sua família, e chegam ao ponto de jurar em nome de Deus. Ao invés de vocês fazerem assim, para terem um endosso daquilo que vocês estão dizendo, seria muito melhor que você lá no seu interior se consertasse, fosse fiel à palavra e dissesse sim quando deve dizer sim e dissesse não quando tivesse que dizer não, e não precisar mais nada de ficar prometendo e de cumprir ou não cumprir, ou tentar cumprir e não conseguir, e ficar nessa questão só de mecânica, mas no coração de vocês não tem nada de mudança, no caráter de vocês não tem nada de transformação, de vocês não crescerem, de vocês não amadurecerem nesse pleito de estar, de morar, de viver um dia no reino de Deus, de almejar a vida eterna, muda isso. Olha, pare de jurar, pare de prometer, pare de tentar se enganar e enganar os outros, e converta o seu coração para que você diga sim e seja sim, para que você diga não e seja não. Porque quando as pessoas olharem para você, o que vai acontecer? Elas vão me ver em vocês. Vocês vão ter a minha aparência. Só as atitudes de vocês, o comportamento. Nós falamos aqui que essa unidade fala de relacionamentos interpessoais. Só nos nossos relacionamentos nós vamos olhar e dizer, olha, esse é uma pessoa de Deus. Essa é uma pessoa de Deus. Mas ela já te disse alguma coisa? Olha, sabe, eu nunca conversei com essa pessoa,
mas a maneira dela, a expressão dela, as atitudes dela, o que eu ouço a respeito dela, são coisas tão parecidas com Cristo que não tem como ela não ser. Não tem como ela não ser de Cristo, não tem como ela não ser pessoa de Deus. Quando a gente fala de mentir, a gente fala de mentir assim, eu vou e falo uma mentira. Então, a mentira falada, a palavra que nós dizemos que não é verdadeira. Mas muitas vezes a gente mente com o nosso comportamento, ou a gente fala a verdade com o nosso comportamento. Não precisamos emitir palavra. Tem um provérbio popular que ele diz mais ou menos assim, olha, as tuas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, muito mais no viver, muito mais no expressar, muito mais no relacionar, deve estar essa verdade, deve estar nós devemos ser assim completos, não meio termo. Aqui eu fiz uma anotação que, para aquele povo, né, para os fariseus daquela época, existia ali, digamos assim, eles estavam meio, vamos trazer para uma expressão mais atual, eles estavam meio que um pé em duas canoas, entendeu? Eles cumpriam a lei, né? Faziam tudo direitinho, porque eles também serviam como referência, serviam como modelo, mas, de certa forma, também, eles mantinham uma aparência. Não era completo. Por fora, era uma expressão de vida correta, mas o coração deles não era compatível com as suas atitudes. E Jesus fala assim, olha, o coração de vocês, aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês sentem, aquilo que vocês acreditam, a doação que vocês fazem em relação às coisas do reino de Deus, deve ser aquela leitura que é feita na vida de vocês através das suas atitudes. Então, jurar do jeito que vocês estão jurando, prometer do jeito que você está prometendo, não está significando nada, só está denegrindo a sua imagem perante mim, porque as pessoas podem acreditar. Mas eu estou vendo que isso não é completo de vocês, não é uma entrega completa de vocês para essa nova proposta de vida. Então, quando nós falamos da graça de Deus, a graça de Deus, como eu já disse, é maravilhosa, é uma coisa muito boa, mas ela traz para nós um aspecto de radicalidade. Olha, ou você tem compromisso com o reino, ou você não tem, né? Não dá mais para ser do jeito que está sendo. Você precisa se entregar por inteiro, você precisa se entregar por completo. Ou você é completamente meu e eu completamente seu, porque eu só vou ser completamente seu se você for completamente meu, né? E isso vai depender de um esforço maior ainda. O esforço que vocês estão fazendo, seguindo essas questões da lei, é pouco pela proposta que eu estou apresentando. É pouco perante o sacrifício que eu vou pagar ou que eu já paguei na cruz do Calvário. Então, vamos nos relacionar num outro nível, vamos subir de padrão, né? Vamos ampliar aí o nosso relacionamento, vamos nos conhecer mais e eu vou trazer para vocês, né, tudo aquilo que eu quero para vocês e vou trazer ainda o Espírito Santo para ajudar. Por quê? Porque eu sei que vocês são falhos. Eu sei que o diabo está por aí tentando desviar vocês, tentando trazer coisas para confundir, tentando trazer coisas aí para trazer umas outras verdades que, na verdade,
não são verdadeiras e que, na verdade, são mentiras vestidas de verdade, que é um pouco daquilo que a gente viu naquele vídeo que a revista sugere. Se vocês não assistiram, é muito pequenininho, é 2 minutos e meio, mas é assim um significado, uma reflexão bastante interessante, bastante profunda. Todos viram o vídeo? Não. Aquele vídeo que a revista sugere, ele é assim, ele conta uma parábola. E ele fala que a verdade e a mentira, transformando-as em duas pessoas, estão juntas e elas... ai, que dia bonito. Aí a mentira fala para a verdade, que dia bonito. Aí a verdade fala, nossa, que dia bonito. A mentira e a verdade estão concordando entre si. Aí depois elas estão diante de um lugar, de um lago. Aí a mentira entra na água e fala assim, nossa, essa água está muito boa. E chama a verdade para entrar na água. E aí a verdade vê que a água está realmente boa. Só que no que as duas estão na água, a mentira sai da água e veste a roupa da verdade. E foge. E a verdade fica dentro da água, porém nua. A verdade sai da água e vai correndo atrás da mentira para procurar as suas roupas. E nesse esforço tal, né, e aí as pessoas se escandalizam porque a verdade está nua e ela não encontra a mentira para poder ter a sua roupa de volta. E aí ela volta e ela se esconde na água. E a reflexão que a parábola propõe é aquela assim, é mais fácil para nós termos uma mentira vestida de verdade ou termos uma verdade nua e crua? Esse o vídeo, ele é bem rapidinho, né? É muito interessante, porque com aquilo a gente começa a pensar em tantas coisas, né? Esse é o desafio de ter eu não quero usar essa palavra, mas é sempre a que me vem, desse esforço, dessa entrega diária. Como é que eu consigo, que nós conseguimos fazer com que a nossa vida se aproprie dessas coisas de Deus, dos ensinos do Senhor? Nós vamos pensar em sementes. Nós temos que oferecer um terreno fértil para que a semente da palavra possa crescer em nós. Mas como que eu sei que eu estou oferecendo um terreno fértil? Como nós sabemos que a gente está oferecendo um terreno fértil para receber essa palavra? O que fertiliza esse terreno é a nossa aproximação do Senhor. Quanto mais adoração, quanto mais comunhão, quanto mais entrega, culto, não aquele culto da igreja, aquele nosso culto particular, individual, quanto mais isso é oferecido, quanto mais a gente aprofunda esse contato com o Senhor, mais fértil vai ficando o terreno, mais adubado. Então, eu adubo esse terreno com a minha adoração, né? É com o reconhecimento de quem Ele é com a leitura da palavra, é com essa troca que a gente faz aqui, né? Não somos grandes doutores, mas cada um de nós tem um pedaço. E é assim porque nós somos o corpo, cada um de nós é uma parte. E juntos a gente troca esse momento, né, de conhecimento, de experiência, de comunhão. Nós trocamos o nosso testemunho, e isso faz com que esse terreno seja fértil. E essas palavras, e esses ensinos, e o trabalhar do Espírito Santo, o crescimento do Espírito Santo, vai fazendo brotar em nós essas virtudes que Cristo está mostrando, que são importantes para que eu alcance o reino de Deus, né? As palavras de Jesus são duras
nesse trecho, nesse texto, no Sermão do Monte? O que vocês acham? Para mim, elas são muito duras, né? Ela está num patamar que, para alcançarmos, temos que ser verdadeiros na nossa entrega. Às vezes, a nossa entrega é uma entrega religiosa, não é uma entrega do nosso íntimo. Nós concordamos com aquilo, nós achamos que tudo isso é muito bom, como na verdade é, mas isso está um pouco raso, está na nossa religiosidade. Isso precisa descer na nossa espiritualidade, onde tem uma comunhão do nosso espírito com o Espírito Santo de Deus. E ninguém, não somos nós ou alguém mais capacitado do que nós, é que vai falar conosco e nos convencer e nos capacitar a viver num outro patamar. Não tem nada melhor, ninguém melhor do que o próprio Espírito Santo, do que a própria palavra de Deus. Muitas vezes a gente se agrada de palavras que a gente ouve, de pessoas, nossa, olha, fulano fala tão bem e tudo mais, tal. Amém por isso, Deus está usando. Mas melhor do que ouvir essa pessoa é ter essa comunicação, é ter esse diálogo, é ter essa conversa, é ter essa convivência com o Senhor. O Senhor explicando, não fica dúvida, né? Então, essa lição vem trazer para nós que o exemplo perfeito é Cristo, não é aquela maneira que os fariseus faziam, né? Porque aquilo ali já estava um comportamento comprometido. Olha, não comprometa, não se deixe contaminar. Mas faça um esforço para se parecer comigo, vai valer a pena, né? Não vou te deixar sozinho. Uma outra coisa que é assim, uma outra pergunta. A nossa palavra, qual é o peso da nossa palavra? Quando eu digo alguma coisa para vocês, quando eu me comprometo, vocês podem acreditar em mim? Você vai falar assim, ai, a Meire, não sei, viu? Ai, melhor não confiar. Melhor fazer um plano B. Olha, vamos fazer um plano B e um C? Né? Então, assim, é uma característica positiva na minha vida. Coisas simples como, por exemplo, vamos fazer tal coisa, tal horário, 10 horas. E aí a pessoa fala assim, viu, mas é 10 horas mesmo? Você tem certeza que você vai estar lá? Ai, Meire, mas isso é tão banal. Tudo bem, é tão banal, mas a gente pode transportar isso para outras situações. Vamos lá. 40 quilômetros por hora. Mas não tem radar. Porque se tem radar, a gente faz. Por quê? Porque vem uma punição. Né? Mas aqui não passa ninguém. Então, são por coisas que a gente pode ver como pequenas, é que a hora que a gente se dá conta, estamos envolvidos de tal forma nessas práticas, nesses conceitos, que acaba acontecendo o quê? Mas não tem importância. Né? Essa mentirinha aí, ninguém vai descobrir que é mentira, ela tem roupa de verdade. Né? Então, quando a criança vai para a escola, e aí ela chega em casa e a professora fala, e ela fala assim, mãe, a professora falou que tem prova na sexta-feira. Aí a mãe faz o quê? Mas assim, ela não mandou nada, tal, não sei o quê, não. Aí a mãe chega na escola e fala assim, olha, fulano avisou que tem prova na sexta-feira, pergunta para a professora. Aí a professora, sim, tem prova na sexta-feira.
A criança não ofereceu credibilidade na sua palavra por ser criança. E a mãe precisou de um endosso de alguém que tivesse uma palavra válida. Na nossa questão de vida cristã é a mesma coisa. Nós somos crianças e precisamos de... Ai, gente, olha, veja, fale com o pastor para você ver. Fale com a Zoé para você ver. Por quê? Porque a minha palavra tem aí um resquício aí de insegurança, né? Então, quanto tá valendo as nossas palavras enquanto pessoas que estão procurando um amadurecimento na fé? Então, uma outra reflexão que a gente precisa fazer. Quando Jesus está ensinando, ele está dizendo assim, olha, o que eu quero é cortar o mal pela raiz. Eu não quero que nesse novo tempo da graça, onde vocês vão ter assim uma nova maneira de viver, vocês tragam essas coisas que podem contaminar o desenvolvimento de vocês. Olha, quero cortar o mal pela raiz. Vamos passar a régua, que é uma expressão que a gente... Vamos passar a régua aqui, ó, o que ficou para trás, né? O que ficou para trás era assim, mas daqui para frente, olha, a proposta é essa. Você está afim? Você está interessado? Está interessado? Então vamos caminhar juntos. Você não vai fazer sozinho, não. Pode contar comigo, né? Quando a gente tem insegurança para fazer alguma coisa, a gente sempre pensa em alguém que pode ir junto com a gente, né? Porque se a gente olhar nessa pessoa, parece que a gente se sente mais confiante, mais corajoso, né? Então, quando a gente estiver nessa caminhada, que nós sentimos assim, né? Nossa, tô balançando aqui. Jesus estando conosco, a gente olha para ele, né? E ele está ali. Ele fala, não, vai que eu tô te ajudando, vai que eu tô com você. É isso aí, você não está sozinho, continua, se lança, se joga, porque parte dessa caminhada também é a fé. Acredita nas coisas que eu te disse. Você não vai ter prejuízo com os conselhos que eu te dou, você não vai ter prejuízo com os ensinos que eu proponho para vocês. Fala numa parte antes aqui desse texto de Mateus sobre homicídio, sobre matar, né? Então, muitas vezes nós corremos o risco de matar com as nossas palavras não verdadeiras, né? Então, talvez a gente possa matar de tristeza, né? Talvez a gente possa matar de decepção, talvez a gente possa matar de isolar, de deixar para lá, de anular determinadas pessoas ou situações. Então, as nossas palavras têm poder de morte, né? E o evangelho, esse que Jesus está ensinando, esse que Jesus está propondo, ele está procurando um lugar, não que ele esteja procurando, ele precisa encontrar um lugar dentro de nós para fazer efeito. Porque se ele for simplesmente no nosso entendimento, mas ele não vier para o nosso interior, ele não fez efeito. Então, ele não nos capacitou para proceder, para comportar, para ter uma maneira de vida parecida com Cristo. Cristo sendo visto em nós através das nossas atitudes. Como? Quando a gente vai se avaliar, quando a gente vai fazer a nossa reflexão, a gente vai chegar num ponto assim, olha, em determinados aspectos, eu acredito que eu tenho amadurecido, mas tem alguns aspectos que eu preciso ainda amadurecer, e é nesses que eu também preciso me empenhar mais para trabalhar. Aquele exemplo clássico da casa, né? Nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa,
né? Nós o recebemos como uma visita de sala, talvez até uma visita da nossa mesa de jantar, mas muitas vezes nós não queremos que Jesus entre no quartinho da bagunça, né? Ou no quartinho ali, digamos assim, das nossas posses. Quais seriam as nossas posses? O nosso dinheiro? Não, o nosso orgulho, a nossa prepotência, né? A nossa autossuficiência, que faz de nós assim, olha, eu te recebo na minha casa, mas não vem, não. Isso aqui é do meu jeito, eu sempre fui assim, e isso daqui para mim sempre deu certo, e time que está ganhando, a gente não vai mexer. Então, muitas vezes nós somos duros com o Senhor. O Senhor entra na nossa casa, o Senhor senta na nossa mesa, só que, digamos assim, ele vai dizer só os assuntos que nós queremos ouvir, né? E nós vamos interpretar da maneira que é conveniente para aquilo que interessa para a gente. Será que é assim? Será que é desse jeito? Será que essa graça veio assim para facilitar as coisas para o nosso lado, do nosso jeito? Não é assim. Essa entrega por inteiro que esse sermão propõe, essa vida eterna, essa vida com Cristo, essa vida no reino de Deus, é uma vida que precisa trazer para nós grandes melhorias como cristãos, como imitadores de Cristo. Aí eu vou perguntar assim, mas quais as melhorias que isso tem trazido na minha vida? Talvez se a gente tivesse... Quando eu entrei na escola, lá em São Paulo, não existia, não se falava redação, falava composição. Então, hoje nós vamos fazer uma composição, colocar um desenho na lousa e a gente criava uma história, né? Então, vamos colocar uma pergunta na nossa lousa, assim, quais as melhorias que Jesus e seu evangelho fez e está fazendo na minha vida? Quais são essas melhorias? Porque se não estiver havendo melhorias, tem algum problema aí no caminho, tem algum bloqueio aí, né? Em alguma parte desse terreno que eu tenho oferecido, eu dividi ele em partes e alguma parte dele não está propício para receber as sementes. As sementes estão caindo nas pedras, né? Igual fala lá nas cartas, as sementes estão caindo nas pedras e não estão conseguindo brotar. Por quê? Porque na preparação desse terreno, que é esse meu culto, a minha devoção, a minha adoração, minha comunhão, eu estou deixando a desejar. Então, nessa área, as melhorias vão demorar mais, talvez vão dar mais trabalho, vai doer mais. E aí, essa reflexão vai trazer para nós qual é o nível, né? Ah, não, mas eu vou chegar num nível perfeito. Não, não vou, o meu esforço é contínuo. Mas tem algumas áreas da nossa vida que precisam ser mais trabalhadas, outras Deus já trabalhou, já tratou, né? já derramou o seu remédio, a sua cura, já me transformou, já me renovou, mas agora eu preciso dar atenção para algumas áreas ou para alguns quartinhos da bagunça que Deus precisa organizar. E qual seria o quartinho da bagunça da nossa aula de hoje, né? As nossas promessas, os nossos votos, a nossa palavra com crédito, de sim, sim, de não, não, para que ele possa fazer valer esse ensino dele na nossa vida e a gente possa crescer. Ele não vai chegar e vai falar assim, Meire, estou te mudando a partir de hoje.
ele não vai me invadir, né? Ele vai bater a porta, e se eu abrir a porta, ele vai entrar e ele vai transformar a minha mente, ele vai mudar o meu coração. Para quê? Para que, quando ele disser para mim, Meire, não jure, não fale em falso, não dê falsos testemunhos de coisas, de pessoas ou de mim mesmo, Meire, não fica com essa sua palavra meia boca, mais ou menos, sabe? Eu vou falar que sim, só para ele não encher o saco. Vai, tudo bem, tal. Então, assim, como que fica esse relaxo, essa maneira, assim, meio de banalizar as coisas e a nossa própria conduta, né? Como que fica? Como que fica isso? Né? Às vezes a gente também é cheio de cerimônias, né? Então, a gente é tão cheio de cerimônias que essas cerimônias passam a ser a maneira, passam a ser a verdade, e a gente faz desses rituais, desses protocolos, um estilo que no fundo ele é um estilo raso. Então, digamos assim, as minhas cerimônias, os meus protocolos, né, eles estão permitindo que eu seja também profundo, ou eles estão me deixando num nível raso? Uma outra reflexão, né? Eu não sei se eu vou acertar no que eu vou dizer, mas dizem que os romanos tinham um pensamento assim: dar circo para o povo se divertir, né? Então, dar circo para o povo se divertir é assim, olha, vai fazendo coisas, né? Vai dando o que eles querem, deixa eles ficarem contentes, não se preocupe com a qualidade disso, não. Se eles estiverem contentes, para mim tá bom. Né? Não me importa se eles estão vivendo na verdade, se eles não estão vivendo na verdade, se o comportamento deles está agradando a Deus, se não está, se está em pecado, se não está. Olha, o importante é que eles não me aborreçam. O importante é que eles, digamos assim, que eles sejam sempre rasos, para que quando eu quiser governar tudo isso daí, fique mais fácil para mim. A ignorância deles é uma vantagem para mim. Então, a nossa ignorância é uma vantagem para o diabo. Quanto mais ignorante eu sou, e até posso dizer, não só ignorantes na palavra, mas ignorantes, né, no conhecimento do cotidiano, ignorantes às vezes e não querer mudar o nosso jeito estúpido, né? Eu chego lá, eu falo, eu chego lá e aconteço, eu não levo desaforo para casa, porque eu tenho que falar. Essa é a melhor forma de falar a verdade? A verdade ela é dura, pode ser muito dura, e eu ainda procuro uma maneira para fazer disso alguma coisa mais pesada ainda. É assim que nós devemos dizer a verdade? Né? Quando tivermos que falar a verdade, vamos falar como? Senta aí, você vai ouvir, porque você precisa ouvir a verdade. E tal, de uma maneira, digamos assim, que você vai intimidar, que você vai ameaçar a pessoa. Né? Então, existe um livro que chama As Pessoas Gentis São Mais Felizes. E ele é muito interessante, porque quando a gente lê esse livro, ele vai mostrar que, gente, como falta gentileza, muitas vezes, né, em determinadas situações, para a gente ser até melhor do que hoje o que a gente poderia ser. Né? No passado, eu tive uma diretora, inclusive ela é prima da Vera Lígia, e ela é uma pessoa que ela tem uma competência para falar a verdade que admira.
as reuniões que ela fazia, e quando ela tinha que corrigir algumas coisas, quando ela tinha que chamar a atenção de algum funcionário, ela fazia aquilo de uma maneira que o modo dela tratar e as palavras que ela usava era assim, você ficava assim, gente, como que ela pôde dizer tudo isso? E todo mundo saiu de lá, né? Ninguém saiu de lá bravo, ninguém saiu de lá maldizendo, ninguém saiu de lá assim, sabe, totalmente contrariado e insatisfeito, porque ela tinha essa capacidade. E quando ela, se você fizesse um serviço e aquilo não agradasse, ela falava para você de uma maneira, ela chamava sua atenção de uma maneira que você saía de lá, você falava assim, nossa, é melhor fazer assim, é melhor fazer de outro jeito, assim é melhor, tudo. E você não saía de lá assim, puxa vida, olha, hoje puxou a minha orelha. Então, eu acho muito bonito essa característica dela, que ela teve uma característica que ela desempenhou como profissional, e com certeza ela é essa pessoa transformada, porque também é uma pessoa de Deus, mas assim, eu achava muito bonito isso nela. Então, como que é que a gente usa as palavras ou as atitudes quando nós temos que dizer uma verdade, como nós temos que confrontar uma pessoa, quando a gente, digamos assim, é minoria na relação, no círculo que a gente está, no ambiente que a gente está lidando. Como que é o nosso modo de dizer a verdade, né? Por que tem que estar tão preocupado com isso, né? Porque existem outras maneiras mais fáceis de administrar os conflitos, porque o mundo de mentira não é o mundo nosso. Por que não é nosso? Porque nós somos de Deus, e o mundo de Deus é o mundo da verdade. Nós estamos num mundo que não é o nosso, nós estamos num ambiente que não é o nosso. Então, quando eu falo um outro idioma, a pessoa que é daquela língua, daquele idioma, ela sabe que eu não sou natural daquele lugar, que eu não que eu aprendi aquilo, né? Que aquilo não é uma coisa que não é nato em mim, né? Então, o mundo que a gente vive, ele tem também nós temos que ter nesse mundo a nossa forma de dizer que mostre para esse mundo que nós não somos originados, nós não somos dele. Então, se eu chegar amanhã lá, não precisa ir fora do país, não. Se eu chegar amanhã lá no Nordeste, eles vão dizer assim, essa pessoa é lá do Sul. Se eu chegar lá do Sul, eles vão falar assim, essa pessoa é do Nordeste, porque ele fala diferente, ele tem um sotaque diferente. Como fala isso lá na sua cidade? Como que fala lá em Piracicaba? Né? Então, quando as pessoas do mundo se relacionarem conosco, quando as pessoas do mundo, né, às vezes com um negócio muito assim, mas quando as pessoas que não conhecem o Senhor se relacionam conosco, assim, ele tem uma forma diferente. Na fala dele tem umas palavras que eu ainda não entendo, mas eu preciso entender o que significa. Vou perguntar para ele. Né? Então, são coisas assim simples, mas muito, muito profundas, né? Eu já falei aqui do terreno, né? E como são as verdades, né? Existe uma verdade, a verdade de Cristo, e existe a minha forma de falar essa verdade, existe a sua forma,
Existe a forma particular de cada um de nós, mas na essência nós estamos e temos que dizer sempre as mesmas coisas. Por quê? Porque o corpo precisa estar conectado para que ele possa desempenhar as suas funções. Então, se eu sou corpo de Cristo, no meu modo de ser, eu tenho que completar aquilo que cada um de vocês é, e vocês também têm que me completar para que nós sejamos um corpo que desempenha bem as suas tarefas, né? Então, na nossa diversidade de pessoa, de personalidade, de modo de ser, nós temos que ser únicos na nossa verdade, que é a verdade de Cristo, né? O que passar disso, né, não vem, se nós quisermos inventar, florear, tudo isso, não vem de Deus. Essas coisas que a gente tenta agregar aí para fazer diferente, para ficar mais leve, porque eu não posso, sim, ser tão direto ou não ser direto, tal. Vamos tomar cuidado para saber se isso é realmente o Senhor nos orientando em como devemos proceder, em como devemos fazer, ou se é o diabo nos sugerindo formas que, ao invés de a gente abençoar a vida do outro, a gente pode não estar fazendo isso, a gente pode estar trazendo ali um momento de confusão, um momento de discórdia, né, de desconexão, e indo ao desencontro do objetivo que a gente tinha. Depois nós vamos poder refletir assim, mas não foi isso que eu quis dizer, não era bem isso, fui mal interpretada. E aí como que a gente faz para solucionar isso, para resolver essas situações, para corrigir, para consertar, para curar tudo isso? Então, um pouco desse comentário a respeito do texto da lição que eu separei, e para a gente fechar, isso daí eu acho que é a nossa proposta de vida para o reino de Deus, sermos parecidos com Cristo, ter, digamos assim, inspirarmos confiança como pessoas de Deus, né, como imitadores do Senhor Jesus. Amém. Amém, Miri, que bom. Muito obrigada, viu? Uma lição gostosa, né? E essa lição, quando eu li essa lição, eu sempre leio durante a semana, porque eu tenho que preparar o textinho que vai no boletim, que daqui a pouco vocês vão receber o resuminho da lição. A gente, esse semestre, está fazendo assim, lembram, né, que a gente tinha combinado. Então, acaba que eu leio com bastante antecedência, tenho a oportunidade de pensar bem sobre ela e, enfim, refletir, né? Eu estava pensando que essa lição, né, Meri, tu deve ter te dado conta disso, claro, ela toca num nicho que é talvez um dos nichos mais complicados para a gente enquanto cristãos, que é o nicho da moral, né? Então, assim, a gente sempre diz que as religiões se compõem de vários elementos, entre eles os aspectos éticos, né? A questão da moral, da forma como que a gente se posiciona e se coloca no mundo diante das coisas. E eu acho que essa lição vai muito nessa direção, porque ela pergunta mesmo assim, o que é verdade e como é mesmo que a gente pode ser e deve ser dentro dessa perspectiva cristã no que se refere aos aspectos morais, né? O objetivo da lição mesmo, a Meire foi trabalhando isso de uma maneira bem interessante, né? Ela é realmente uma característica da vida cristã, não há a menor dúvida, viver na verdade, e o texto famoso, aquele conhecereis a verdade vos libertará, na verdade sempre na perspectiva de que ela a verdade vai me instruir, né, sobre como é que eu posso viver de uma maneira mais livre, mais autêntica diante de Deus, né? É muito verdadeiro que a verdade exige que a gente viva num ambiente de credibilidade. A Mary falou bem sobre isso, né? Como é necessário que haja credibilidade na minha palavra, na minha ação, nas coisas que eu faço, né?
porque isso, de uma forma ou de outra, vai refletir a minha maturidade, a minha integridade de um caráter transformado, um pouco essa ideia, né? De que se eu pratico a verdade, é porque eu conheci a verdade, essa verdade me libertou, me transformou, transformou meu, digamos assim, minhas índoles, ou a minha índole, o meu caráter, para viver melhor no mundo de respeito ao outro, de respeito à minha própria fé, de respeito a mim mesma, e assim vai, né? E na conclusão do texto, do pequeno texto que eu preparei essa semana para o boletim, que depois vocês vão, o pastor não disponibilizou ainda, mas daqui a pouco ele disponibiliza, a gente manda, eu coloquei assim como conclusão oriunda da lição mesmo, retirei mesmo o texto da lição. E eu coloquei assim que a mentira, independentemente das suas motivações, ela pode trazer consigo outros pecados, como a trapaça, a exploração, a maldade. Eu só estou falando isso porque eu queria dizer, contribuir, acrescentando nessa reflexão, boa reflexão que a Meire nos trouxe agora de manhã, essa preocupação de que a mentira, quer dizer, que é o oposto da verdade, ela nunca vem só. O prejuízo dela é sempre um prejuízo que se multiplica, né? E aí a lição menciona a trapaça, o mal do outro, né? A exploração do outro, a maldade, e assim por diante. E ela pode crescer de uma maneira exponencial, inclusive, o que é muito grave, né? Fazer parte de uma corrente que produz o mal de uma maneira exponencial é muito grave, né? E a outra coisa que, entre outras conclusões, está lá no texto que vocês não lembram, que eu queria chamar a atenção aqui, é a ideia de que a verdade, ela sempre precisa de sinceridade para se estabelecer. Não tem como ser verdadeiro sem ser sincero. Sincero no sentido do respeito ao outro, no sentido de respeito a si mesmo, né? Então, é bem o campo mesmo da moral, né? Por isso que o tema é um tema muito difícil, porque a gente só consegue ver a verdade nas coisas práticas, como isso tudo que a Meire mencionou agora na nossa lição, ao expor a lição para nós. Mas, ao mesmo tempo, o campo da moral pede o conceitual, né? Os elementos conceituais, que, na verdade, se tornam depois os critérios para a minha vida cotidiana. Eu não minto por isso, por aquilo outro, e assim por diante. A ideia da verdade, enquanto sinceridade, é fundamental para a gente poder caminhar nesse terreno, que é um terreno difícil. Eu acho extremamente difícil o tema da verdade, num tempo onde a gente vive de fake news, onde a gente vive de imagem, onde a gente vive de trapaça, entre aspas, onde a gente aprende a cursos hoje de estratégias para, né, vender o produto e assim por diante. É um mundo de uma estrutura muito diferente dessa proposta. Então, acho é um tema extremamente difícil. Eu parabenizo a Meire, porque assim, é um tema da ordem da dificuldade, né? Todo o campo da moral é um campo muito complicado, até porque ele é contextual, ele é sociocultural e assim por diante. Bom, eu queria fazer esse tipo de comentário só para me aproximar um pouco do texto que depois vocês vão ler no boletim e abrir a nossa conversa, que nós temos aí uns bons 20 minutos, 25, para trocar figurinha, né? Então, assim, a gente podia abrir os microfones agora e fazer aquela prática do levantar a mão para a gente conversar e ver quem que quer comentar. Tá certo? Vamos lá? E, claro, fechando com os parabéns para a Meire, porque o tema era um tema delicado, e os temas que nós temos para frente aí são temas bem complicados, eles vão caminhar muito no campo da moral, né? Então, a gente precisa ter muita atenção. Nesse sentido, legal, se a gente pudesse ler durante a semana, a gente estaria contribuindo mais com quem vai apresentar. Deixa eu fazer só um comentário antes de passar a palavra. Meire, tu perguntasse pelo filmezinho. E, assim, aquela é uma estratégia didática que só aparece na revista do professor. Então, por isso que ninguém viu. Mas depois eu vou pegar... Mas eu posso postar. Nossa, é rapidinho.
É rapidinho, acho que é 2 minutos e meio, mais ou menos. Então, depois tu faz, a gente lê, a gente vê depois, e ao ler depois o resumo, a gente pode dar continuidade para a lição, né? Ver o filminho, ler o resuminho lá, a gente vai de novo pensando. Porque às vezes um jeito a gente entende, aqui com uma outra estratégia a gente entende de um outro jeito. Isso fica legal, tá? Então, só para tu saber que é isso. Na revista do aluno não aparece. Tá bom? Vamos lá. Abrindo, então, para conversar. Quem quer? Luiz, Elaine, Suzana, Darlene, Divaldo, Zoé, vamos lá. Não demore, porque senão nós perdemos tempo, queridos. Vamos lá. Quem quer conversar? Não é difícil o tema, então eu que fiz escândalo? Pelo jeito, não é. Divaldo, vai. Muito bem. Não, na verdade, é um tema muito difícil. Não é fácil, Rosa. Parabéns, Meire, pela sua exposição. Eu acho que esse tema talvez seja um dos temas mais, assim, decisivos das lições da revista, né? Porque é dele e nele que depende todas as outras esferas que a gente está pensando e que a gente está refletindo. Mas, na verdade, assim, acho que mais assim para a gente somar elementos à fala da Meire, né? Que eu acho que seria interessante a gente considerar. Acho que quando a lição traz esse tema e pega essa passagem em Mateus, a gente precisaria entender para quem que Mateus está dirigindo a sua fala, né? Que é diferente do interlocutor de Marcos, de João e de Lucas. Mateus está se dirigindo justamente aos próprios judeus, principalmente aos escribas e aos fariseus. Acho que no sentido de que, olha o que vocês fizeram com a economia da lei que vem da tradição de Israel. A economia da lei está organizada, então, na lei, nos profetas e nos salmos, na sabedoria, né? Então, Jesus está chamando justamente a atenção dos escribas e dos fariseus que eles colocam cangas nos ombros das pessoas. Acho que esse é um ponto, né? Para a gente poder se manter na teologia de Mateus, né? Quer dizer, Mateus faz uma teologia no Sermão sobre a Montanha e ele vem trazendo um conjunto de elementos, né? Ser sal da terra e luz do mundo, o cumprimento da lei, a nova justiça é superior à antiga, né? E ele vai trazendo todos esses aspectos que a própria Meire desenvolveu na fala dela. Nesse sentido, eu acho que há alguns paralelos que a gente poderia fazer. Sim. Paulo, em Atos dos Apóstolos, ele vai falar em boa consciência, para pegar a chave daquilo que a Rosa diz. Quer dizer, Paulo está formulando uma ética nesse sentido, né? Quer dizer, e se mover na palavra que diz a verdade, para trazer essas duas coisas que a Meire traz, palavra e verdade, Paulo usa essa expressão da boa consciência, ele explicita isso. João, ele vai ter um conceito de verdade, onde ele vai incluir a fé e o amor, né? Quer dizer, a fé em João, ela é ampla, ela supõe a experiência da fé e supõe a experiência do amor. Por isso que João vai dizer no seu evangelho, quando ele diz a verdadeira videira, ele diz, permanecei no meu amor, né? Quer dizer, é aí que a gente tem a fonte da verdade. Então, acho que do ponto de vista teológico, acho que esses elementos, assim, para a gente ampliar um pouco a nossa discussão. Agora, tem um dado que nós não podemos esquecer, que a Meire traz na fala dela, que é a relação palavra e verdade. E a característica do nosso tempo no mundo ocidental é justamente a crise da palavra, portanto, a crise da linguagem, e, por tabela, a crise é da verdade. Por isso que o nosso mundo é o mundo das fake news, como diz a Rosa. Então, nós temos que operar aqui numa ética pessoal e numa ética social. Por exemplo, no campo da política, nós poderíamos perguntar assim, é ela o campo da verdade? Parece que não.
A política parece ser o campo da trapaça, da trama, né, do jogo, da simulação, né? Então, nós vivemos num tempo muito difícil. Quer dizer, a crise da linguagem no nosso tempo, ela é, por tabela, a crise da própria verdade, né? Quer dizer, eu acredito ou não acredito no outro, né? Veja, o nosso mundo é marcado por uma coisa chamada questão jurídica. Tudo a gente tem que comprovar, pôr no cartório. Eu lembro que eu dava aula numa sala de direito e lá pelas quantas um aluno virou e falou assim para mim: prof, mas o senhor acredita que é assim mesmo? Eu trabalhava essa questão da verdade, do direito está direcionado à justiça. Por que ele fazia essa pergunta para mim? Ele mesmo dizia assim, olha, na sala de aula os professores de direito ensinam os macetinhos para a gente descobrir as brechas da lei, né? Então, veja, a própria universidade, nesse sentido, ela se distancia, né, da construção dessa verdade. Esse é um problema, só estou pegando o exemplo que nós vivemos no nosso cotidiano. Então, a minha fala é muito mais assim de constatação da dificuldade dessa questão e do reconhecimento do tema que a Meire desenvolve muito bem conosco e nos leva a pensar desses níveis da verdade. Veja a verdade que a ciência apresenta sobre o coronavírus, né? E, assim, a não-verdade que a política põe sobre a saúde. Veja esse descompasso, né? O descompasso entre economia, política e saúde. Nós estamos vivendo isso hoje concretamente. Ontem, pessoas saíram às ruas para defender uma aparente verdade que não tem sentido, né? Quer dizer, esse cotidiano com essas questões, né? Esses descompassos que existem no nosso tecido social, nas nossas relações pessoais e assim sucessivamente. Mas eu acho que a referência que a Meire dá é essa, né? Quer dizer, nós nos mantermos, né, na experiência daquele de onde a graça se origina. Parece que aí há um elemento, né, quer dizer, que vai aquilatando, quer dizer, o próprio processo de construção da verdade. E lá na lição tem uma bela palavra, né, para traduzir a palavra verdade, que é o conceito aletheia, que é a desvelação, o desvelamento, né? Verdade é aletheia, ela é desvelar, por isso que o texto bíblico diz, nada ficará encoberto, as coisas elas vão se desvelando, elas vão se descobrindo, elas vão se despindo nesse processo, né? Eu pontuaria por aqui, cumprimentaria a Meire pela exposição e pela inauguração dela como professora da classe. Ela já deu uma outra vez a lição, mas é que tu não estava. Trabalhar como professora na classe, isso é muito legal. Legal, vamos lá. Quem mais? Uma responsabilidade grande. É isso aí. Darlene, Luiz, Zoé, os demais amigos já saíram. Zoé, vai lá, Zoé. Primeiro, cumprimentar a Meire. Muito bom, Meire. Estava com saudade de te ouvir. A segunda coisa é que é tão difícil realmente a verdade nos dias de hoje que a gente está numa situação assim que você já não sabe, é verdade que fulano falou. Quando você vira para cá, nossa, mas será que é verdade mesmo? Mas olha isso aqui. Então, realmente, a gente vive cotidianamente se questionando. E aí eu tive que mudar a minha oração. Falei, Senhor, eu não quero mais pensar nisso. Eu quero que o Senhor fale com clareza para eu entender, para eu compreender o que é a verdade. Eu quero viver na verdade. E aí, uma coisa muito importante, a aula foi toda importante, mas eu anotei aqui que há uma diferença muito grande entre o falar e o fazer. O fazer marca mais. Quer dizer, os meus atos marcam mais
do que a fala. Porque a fala, você fala e desfala, e vai e vem, mas eu acho que o ato ele é mais pesado, muito mais pesado. Então, por exemplo, o meu ato é verdadeiro ou é falso agora, não fica para depois. É o caso que a Meire colocou, uma coisa muito simples, da velocidade. É 40. Mas ninguém está vendo, mas eu posso pôr 80. Mas ele virá à tona bem rapidinho. E mesmo que não vire, é o meu ato. Se eu estou levando alguém comigo, esse alguém vai dizer assim, pô, mas a Zoé não está sendo autêntica, não está sendo verdadeira. Isso não está certo. Se é 40, é 40. Não importa se alguém vai ver ou não vai ver. Tem um marcador lá, não importa. Tem que falar a verdade, tem que viver a verdade. O viver a verdade é que hoje está bem mais difícil do que falar. E outra coisa, quando você vive a verdade, parece que ele acaba mais rápido o assunto, né? Você falou, acabou. Agora, quando não é verdade, um puxa daqui, outro puxa dali, quando fica meio camuflado, né? A coisa se estende, vai, cresce. Então, é exatamente essa parte assim que me chamou bastante atenção. Eu acho que o peso maior está no fazer, no viver, no testemunho dos atos, do que mesmo a palavra. Mas valeu, sim, muito obrigada, Meire. Amém. Legal, Zé, obrigada, viu? Alguma coisa a mais, Luiz, Dali? Eu só queria dizer que acho que não se trata tanto da verdade como uma coisa objetiva, né? Trata-se de ser verdadeiro, né? Como pessoas, nós sermos verdadeiros. E aí, então, tem a ver com a fidelidade aos valores, não é? E então, fica um pouco mais complexo, porque aí vem outros elementos influindo na questão bem objetiva, né, da verdade. Eu fico pensando, por exemplo, na questão moral, quando se trata, por exemplo, de repartir um diagnóstico ruim com alguém, né? Quer dizer, qual que é mesmo a verdade que tem que ser dita, né? Ou a gente tem que ser verdadeiro, e aí, então, muda um pouco a perspectiva das coisas, né? Então, acho que ajuda um pouco a gente a entender a complexidade que é essa questão da verdade mesmo. É isso mesmo. Porque, na verdade, quando dizem ser verdadeiro, é a verdade sendo, né? É o movimento, é a dinâmica. Dinâmico. E aí inclui o outro, inclui as circunstâncias, e aí vai, né? Nossa, é muito intenso isso, é muito intenso mesmo. Legal, queridos. Eu acho que é isso mesmo. A gente precisa ampliar, né? Ouvir a Meire, ter lido a lição. Quer dizer, a gente vai ampliando isso e vai refletindo, né? Não sei se a Meire quer dizer alguma coisa para concluir, se o Luiz quer falar alguma coisa, e senão a gente está terminando. Eu vou convidar o Luiz para fazer oração para nós nos vivenciarmos a próxima semana a partir da oração dele. Mas antes, a palavra para a Meire, se ela quiser concluir. Tá, eu queria só deixar um versículo aqui, dentre tantas referências que a gente tem na lição, que é Jeremias 16, 17, que é conhecido também o versículo de nós todos. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Então, né? Ser verdadeiro conosco mesmo é saber que o Senhor sabe todas as coisas. A sabedoria dos profetas é perfeita sempre, né? Querido, só um pouquinho antes de passar a palavra para o Luiz, eu vou falar uma coisa que eu falei no início e que eu acho que nem todos estavam aqui, né? É sobre a questão do próximo domingo, que é o Dia das Mães. A gente meio que perdeu eu perdi na hora que eu fiz o cronograma, não, porque eu sempre anoto lá os feriados para dar uma alertada na gente. Eu não fiz isso, eu me atrapalhei. E a semana que vem nós vamos ter a Edna, que é a primeira vez que ela dá a lição na classe e tal. Então, assim, hoje que me caiu a ficha de que talvez a gente possa ter um número menor de pessoas,
Mas, assim, estou chamando a atenção só para a gente ficar mais ligado, para a gente dar um reforço para a Edna, que vai estar conosco. Ela não esteve hoje, ela justificou, ela está fora, em um lugar onde ela não tem acesso à internet, mas ela já garantiu que vai estar conosco. A gente fez um movimento esse semestre, não sei quantos de vocês perceberam isso, de ampliar um pouco o número de professores, e trazendo um pouco mais assim as próprias pessoas da classe, que é esse mesmo nosso espírito, né? Então, a Edna é uma pessoa que começou conosco esse ano, acho que ano passado ainda, mas que a gente nem conhece pessoalmente, porque ela é de outro estado, de outra cidade, tudo, metodista, e que está se dispondo. Então, assim, eu sou um pouco cuidadosa com isso, no sentido de que a gente acolha a primeira experiência, esteja fazendo esse esforço de estar junto, tá bom? Vamos lá, Luiz, então, tu faz uma oração e nos dá a bênção? Oremos. Senhor Deus, nós te damos graças pela manhã desse dia, porque mais uma vez podemos estar reunidos em torno da Tua Palavra, escutando, Senhor, esta lição tão importante para a condução das nossas vidas, para a nossa relação contigo e também com as demais pessoas com quem convivemos. Permeando a nossa vida, assim, pela busca da verdade, da sinceridade. E nós te colocamos nas tuas mãos o restante do dia de hoje, te rogamos um dia agradável com as nossas famílias e amigos. E também, Senhor, já apresentamos a semana nas tuas mãos, diante do teu trono de graças, para que tudo possa concorrer para o bem daqueles e daquelas que te amam. Oramos, Senhor, por aqueles irmãos e irmãs, por todas as pessoas que estão sofrendo neste momento, por questões de saúde, por desemprego, por falta e necessidade no campo material. Nós, Senhor, te rogamos que a tua misericórdia e a tua graça possa alcançar cada um, cada uma, naquilo que é a sua necessidade mais urgente, naquilo que é, Senhor, a sua angústia, naquilo que é, Senhor, o motivo da falta de paz. Senhor Deus, abençoa agora a retomada dos trabalhos também da nossa igreja, presenciais, quando tivemos hoje esse primeiro culto presencial, e te rogamos pela tua proteção, Senhor, para as pessoas que estiverem presentes nesses cultos, para que tenham a paciência, Senhor, para que tenham a tranquilidade e cuidem especialmente, Senhor, daquele comportamento que precisa ser tido nesta hora de tanto contágio, de tanta disseminação desse vírus que nós estamos enfrentando. Abençoa, Senhor, a vida de cada um de nós, e desde já agradecemos e colocamos nas tuas mãos próximo domingo e Dia das Mães, e esperamos, Senhor, que tu nos entusiasme novamente a estarmos aqui e ouvirmos esta lição que tem sido tão benéfica e tão maravilhosa para as nossas vidas. Seja conosco, com o perdão das nossas faltas e aumentando-nos a fé a cada novo dia. Em nome e por amor de Jesus Cristo é que nós oramos. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a bênção de Jesus Cristo, Deus Filho, nosso Senhor e Salvador, que a bênção do Deus Espírito Santo, Deus Consolador e Companheiro, se derrame sobre nós, a bênção do Deus Trino, e conosco permaneça, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Amém. Coisa boa, Luiz, essa bênção. Muito bom. Boa semana para todos nós, né? Bom, boa semana, bom domingo. Bom domingo, boa semana. Deus abençoe. Amém.